poder do nome de Jesus, há poder do nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Aleluias! Porque lhe foi dado um nome acima de todo nome, do qual importa que todos os joelhos se dobrem debaixo do céu, acima da terra e debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E é na autoridade do poder deste nome que hoje nós declaramos que muralhas caem por terra e todo espírito contrário saia na autoridade do nome de Jesus. É neste nome que nós declaramos hoje cura sobre as enfermidades. É neste nome que nós declaramos, Senhor, caminhos abertos, Senhor, em meio ao deserto. É neste nome que declaramos, Senhor, que todo bloqueio de mente para impedir, Senhor, compreender a Tua palavra, seja retirado na autoridade do nome de Jesus. Que este nome possa impactar as nossas vidas e os corações, tirando, Senhor, todo pensamento altivo, todo sofisma, toda fortaleza das nossas mentes, e que possamos estar ávidos para ouvir a Tua poderosa voz. Por isso nós declaramos sobre o nome poderoso de Jesus, que é um nome poderoso de Jesus, e que toda muralha caia por terra, em nome de Jesus. Aleluia! Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Caia por terra em nome de Jesus. Há poder no nome, há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Aleluia! Se você crê nessa verdade, celebre a este nome poderoso, nome acima de todo nome. Aleluia, 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 aleluia. Shalom, Igreja do Avivamento. Pode sentar-se. Que bom que você veio, que bom que você escolheu priorizar estar na casa do Senhor. Este é o melhor lugar e isso não lhe será tirado. As crianças podem descer para ser ministradas nesse tempo muito especial que nós estamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Hoje quero trazer uma palavra para você, falando sobre sincronismo, de andarmos sincronizados. O que significa isso? Andarmos todos no mesmo passada, no mesmo momento, mesmo tempo, mesmo direcionamento, diante de algo muito precioso que Deus tem para as nossas vidas. Por que esse tema? Porque o motivo principal pelo qual Jesus veio a esta terra foi retirar uma barreira que tinha de separação entre o homem e Deus. O apóstolo Paulo chega a chamar essa barreira de muro de inimizade entre o homem e Deus. E o profeta Isaías diz que era um muro que separava o homem de Deus, que era justamente os nossos pecados. E qual era o propósito de Jesus querer arrancar? Para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus. Para que o homem não vivesse disperso no mundo, dando cabeçada, achando que é isso, aquilo, arriscando aqui e ali, mas ter um foco, ter uma orientação, um caminho por onde ele pudesse andar. Nessa missão, Jesus objetivava ligar de volta o homem com Deus, ligar a fonte, a raiz que foi perdida desde o pecado no Jardim do Éden. A prova disso é que quando Jesus esteve na terra, ele nos ensinou muitas coisas. Dentre uma bem importante, ele nos ensinou a orar. E a oração que Jesus nos ensinou
bem conhecida de todos aqueles que declaram cristão na terra, conhece a oração. Você conhece? Pai Nosso. Pergunta para o irmão que está do lado: tu é crente ou não é, rapaz? Não sabe nem a oração que Jesus falou? Então vamos lá. Pai Nosso. Amém? Tá bom, até aí. Porque agora, daí para frente, você sabe bem, né? Pedir, né? Dá pão, Senhor. Dá dinheiro, dá comida. Pedir, daí para frente, todo mundo sabe. Agora a parte inicial, que exalta o nome do Senhor e submete a Ele, aí essa é mais complicada. E eu quero ficar só nessa. A petição você já aprendeu, você exerce como você quiser. Mas Jesus ensinando, Ele diz assim: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aqui nós vemos um sincronismo do qual Jesus veio fazer. Que nós na terra vivêssemos em um patamar, em um nível, em uma caminhada, exatamente na terra como é no céu. Como está acontecendo no céu, nós estivéssemos sincronizados para fazer na terra. Isso é o estabelecimento do reino de Deus. Porque um reino, quando expande, a mesma lei que tem, vamos dizer, na metrópole desse reino, também tem na sua colônia. Quando a gente estuda um pouquinho mais para trás a história das colonizações, eu não vou entrar no mérito se está certo ou errado, não. Mas o que eu quero que você entenda é, a mesma lei que existia em todos os outros lugares, essa lei também prevalecia. O maior império que houve no mundo foi o britânico. Ele praticamente pegou de uma ponta a outra do planeta. Era chamado o império que nunca se põe o sol, porque eles, desde a América até o extremo oriente, eles tinham algumas colônias. E a lei era a mesma. A mesma que tinha em Londres, era a mesma que tinha espalhado por todos os lugares. E tinha que funcionar da mesma forma, porque se alguém fizesse de uma forma diferente, estaria transgredindo essa lei. Vamos trazer isso para o contexto céu e terra. A oração que Jesus nos ensinou foi para que nós nos posicionarmos, para fazermos, agirmos, caminharmos, termos comportamentos aqui na terra, sincronizado exatamente como é no céu. A partir daí, querido, que você sincroniza com o céu, aí você pode continuar pedindo, declarando, perdoando, recebendo promessas de Deus. Por quê? Porque agora você entende qual é a vontade de Deus. E aí você vai pedir conforme o que Ele te ensina, aquilo que Ele ministra na sua vida e no seu coração. Nesta oração, nós fomos ensinados a requerer, desejar, estabelecer a vontade de Deus em nossas vidas, aqui na terra. Ou seja, restabelecer esse sincronismo entre os céus e a terra na vida do ser humano. Porque a gente tem que entender uma coisa, querido, apesar de nascermos nessa terra, de termos um corpo, organicamente falando, fruto das matérias dessa terra, mas o fôlego de vida que tem dentro do ser humano, ele não é terreno. Quando o primeiro homem foi criado, Deus fez ele do barro, mas soprou nas suas narinas para que ele tivesse fôlego de vida, para que ele nascesse. O sopro veio de dentro de Deus, então a gente pode observar que esse sopro não se tratava de um vento que estava dentro do planeta, mas algo que sai de dentro do Criador e coloca dentro do ser humano. Por isso é que nós, seres humanos, precisamos de Deus, porque nós temos uma matéria terrena, mas dentro de nós um espírito que pertence a Deus. Não é à toa que ele veio de Deus, ele volta para Deus. O livro de Eclesiastes diz que quando o homem morre nessa terra, o seu espírito volta a Deus. Por quê? Porque essa parte é peculiar. E por que que Deus fez esse diferencial conosco? Nos colocou na terra com um corpo humano, terreno, mas um fôlego, um espírito dentro de nós do céu, justamente para nós vivermos sincronizado, terra e céu na mesma frequência, na mesma dinâmica que o Senhor tem para as nossas vidas. Diante disso, qual é o propósito de Deus para nós? Diga comigo: pés na terra, vamos lá, pés na terra, cabeça nos céus.
Exatamente. A Bíblia diz que a gente tem que pensar nas coisas que vêm da onde? Do alto, do Pai das luzes, daquele que nos instrui pela sua palavra. Os céus e a terra precisam andar em sincronia. Por que é que a cada dia que passa está mais difícil vivermos nessa terra? Como diz a nossa apóstola, está chato viver na terra. Está chato viver nos últimos tempos. As pessoas cada dia estão mais difíceis, porque as pessoas cada dia mais estão se afastando do seu Criador. Estão vivendo nas suas práticas, nos seus conceitos e se afastando de Deus. E aí está havendo uma desarmonia, não está havendo mais esse sincronismo entre a terra e o céu. Então o mundo espiritual, ele se movimenta de forma muito rápida. Na terra, muitas vezes, nós somos acometidos por um mal chamado procrastinação. O que é procrastinação? Deixar para amanhã, depois eu faço, estou com preguiça, agora não, outra hora eu resolvo, mais tarde eu vou enfrentar esse problema, agora eu não estou afim. Só que no reino dos céus não existe procrastinação. No reino dos céus não existe? Não existe, lá funciona retiliniamente conforme a ordem do Senhor. Não existe texto na Bíblia que diz assim, não, amanhã eu vejo. Existe na terra. Quando as pragas das rãs estavam no Egito, que Faraó manda chamar Moisés, Moisés chega com ele e diz assim, ok, o que é que você quer que eu faça? Eu quero que você ore ao Deus dos céus e retire as rãs. E Moisés pergunta, você quer que eu faça isso quando? E Faraó responde, amanhã. Imagina, querido, um lugar cheio de rã. Você deitando na sua cama e aquele negócio grudar assim, gelado na sua costa, de madrugada. Imagine o faraó deitado do lado da faraoa, não é esse o nome, eu estou inventando, tá? E gruda assim uma rã na costela dela, pisão e cotovelada que ela deu nele, mas ele queria sofrer mais uma noite, ele queria deixar para amanhã. E quantas vezes a gente está vivendo uma situação que sabe que precisa resolver e diz assim, amanhã eu resolvo. Cara, mas você precisa ver isso, consertar isso com Jesus, você precisa entregar. Não, mas depois eu faço. Quer sofrer mais um pouquinho, mais um dia? Tudo bem, você tem direito, só não é a escolha mais inteligente. Por quê? Quando o mundo natural entra em desincronia com os céus, as coisas começam a andar de forma bem complicada. Por quê? Deixa eu tentar explicar isso de uma forma melhor. O que é que acontece quando você anda em passo fora de sincronia com o céu? Vou pegar essa luminária aqui. Não, vou pegar essa aqui que está todas acesas. Aqui tem uma que não está acesa. Já não está muito céu esse negócio aqui não. Isso aqui está mais céu. Vamos dizer que essa luminária aqui representa o céu, o que está acontecendo no céu. Eu tenho 3 opções. Eu posso andar sincronizado com o céu, eu posso andar à frente do que o céu está fazendo, e eu posso também andar atrás do que o céu está fazendo. E cada uma dessas minhas posturas vai ter uma reação. Se eu andar atrás da sincronia com o céu, vai ter uma reação. Se eu andar sincronizado com o céu, haverá outra reação. E se eu tentar me antecipar antes do céu ordenar que faça, vou ter outra reação. Vamos dar exemplos na Bíblia para ficar mais fácil. Quando eu ando na terra à frente do sincronismo do céu, à frente do mundo espiritual, que eu quero me antecipar, fazer antes de Deus mandar, eu vivo num estágio de precipitação. Eu vou agir com precipitação. Por isso é que nós precisamos saber, ouvir a voz de Deus, aprender, e a gente vai aprender isso hoje, calma, pela palavra de Deus, a estar sincronizado. Porque todas as vezes que eu e você agirmos, antes de Deus mandar, antes de Deus direcionar, antes de Deus nos ensinar, se nós tomarmos uma posição de andarmos à frente do que o céu determina, os nossos atos serão precipitados, atos de precipitação. Aí a gente começa a dizer assim, não, porque Deus falou. Aí Deus está aqui dizendo assim, eu ainda não falei nada não, tem nada a ver com isso não. Eu não falei não.
Aí o indivíduo, ele faz um plano e diz assim, não, porque eu vou fazer tal coisa assim, 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 e Deus vai ter que me abençoar. Aí Deus está olhando lá de cima e dizendo assim, eu não prometi nada, não disse nada, como é que você quer fazer? Um tempo atrás eu me lembro que eu conversando com um cidadão, ele disse assim, não, porque eu já fiz um acordo com Deus. Aí na hora eu pensei, glória a Deus, aceitou Jesus. Não, porque lá na minha propriedade eu fiz um acordo com Deus, que no dia que eu cavar lá eu vou achar ouro. Eu digo, mas Deus prometeu isso ou você inventou na sua cabeça? Não, eu tenho fé que vai ter. Eu digo, mas Deus prometeu alguma coisa? Não. Aí o indivíduo começa a fazer até contas, olha a precipitação, contas para pagar com o que ele acha que vai achar lá, porque ele acha que Deus tem que fazer o que ele pensou. Isso são atos de precipitação. Mas isso acontece na Bíblia até com heróis da fé. Até com quem, queridos? Heróis da fé. Vou lhe dar um exemplo de um homem que foi escolhido por Deus para andar em sincronia com Deus, mas no dia que ele inventou de fazer antes da hora, apesar de ser o projeto de Deus, mas fazer antes da hora, deu ruim. Esse homem chama-se Moisés. Uau, Moisés. Moisés, Deus tinha um plano para ele, que já estava lá no céu determinado. Ele seria um libertador do povo de Israel. Mas antes de chegar o momento dele libertar, antes dele se sincronizar para agir na hora certa, ele inventa de querer agir com o braço dele, do jeito dele, antes da hora. E ele viu um soldado egípcio batendo em um escravo hebreu, ele vai lá, se precipita e mata o soldado hebreu, o soldado egípcio. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, ele estava querendo libertar o povo. Sim, ele queria, mas só que ele estava precipitado antes do tempo de Deus, antes da hora de Deus, antes da determinação de Deus. E aí ele fez um ato de precipitação. Agora aquele homem que tinha sido escolhido por Deus para ser um libertador, agora é um fugitivo. Aquele homem que foi escolhido por Deus para ser um legislador, agora ele era um assassino. Por quê? Por um ato de precipitação, fazer antes de Deus mandar, fazer antes da hora que Deus estabeleceu, fazer na força do seu braço, achando que vai resolver. São atos de precipitação, porque falta sincronia entre o céu e a terra. A segunda forma, como eu falei para você, é quando eu estou sincronizado com o céu. Voltando, antes, quando eu me adianto a sincronia do céu, eu ando por precipitação. Agora, quando eu estou sincronizado com o céu, eu ajo por revelação. Essa revelação não é aquela história assim, eis que eu te digo, dormi com fome e tive um sonho. Não é nada disso. Porque a primeira grande revelação está na palavra de Deus. E até aquilo que Deus fala conosco, eu acredito que Deus fala, Deus usa profetas na terra. Se não tiver profeta, Deus usa jumento, Deus usa qualquer um. Isso é o de menos. Mas tudo que Ele fala tem respaldo nas Escrituras. Não existe negócio, Deus me deu uma revelação para fazer um negócio que não tem nas Escrituras. Não, porque Deus me deu uma revelação que me deu os 6 números para me jogar na Mega Sena. Aí eu digo assim, uau, Deus agora está esportivo. Deus agora está nas bets. Não, porque Deus me abençoou lá e eu vou jogar no Tigrinho. Aí eu digo assim, meu Deus, de que livro de São Cipriano esse indivíduo tirou essa revelação? Porque isso não tem base bíblica, meu irmão. Não tem. Então, quando eu ando em sintonia com o céu, eu ando em revelação. E quando eu ando em revelação, preste bem atenção, Deus não faz nada na terra sem antes avisar aos servos. Não, pastor, é aos profetas. Lê o texto de Amós. Deus não faz nada na terra sem antes avisar os seus servos, os profetas. Profeta é uma das categorias de servo. Aí o que é que acontece? Quando eu ajo por revelação, Deus me dá o entendimento e a oportunidade de saber coisas que os outros ainda não sabem. De ter entendimento que os outros ainda terão.
E quando você age por revelação, quem está ou antecipado ou a quem da onde você está recebendo a revelação, vai julgar você. Você vai ser chamado de louco para frente. Vamos por exemplo na Bíblia? Um homem que agiu exatamente no tempo de Deus, na revelação de Deus, Noé. Noé viveu num tempo que não existia chuva como a nossa nos dias de hoje. Só existia sereno, regando a terra. E aí ele começa a dizer assim, gente, vai cair água do céu. O pessoal, você é doido. Nunca caiu água do céu, como é que esse cara está dizendo que vai cair água do céu? E vai ser muita água que vai cair do céu, que vai encher tudo isso aqui. Mais doido ficou agora. Esquenta não, vamos embora, deixa ele falando aí. Não é à toa que ignoraram ele por 120 anos. Mas ele dentro da revelação, Deus diz assim, o próximo passo da revelação, corta a madeira e começa a construir um grande barco. E ele cortando madeira e a galera passava e dizia assim, e aí, o que ele está fazendo, rapaz? Vai construir uma casa? Não, vou construir um barco. Construir o quê? Um barco? O que é barco? Para que serve? Barco é um transporte que a gente coloca em cima da água e vai na... Meu Deus, o homem está doido mesmo. Mas quem te falou isso? Deus falou. Está doido mesmo. Está dizendo que fala com Deus, que ouve Deus. Deus diz que vai sair água do céu, que vai abrir comporta no céu, vai derramar a água, que é tanta que ele vai precisar de um barco para morar. Mas ele estava sincronizado com o céu. Até o dia que choveu. Até o dia que ele entrou na arca. Que Deus fechou pelo lado de fora a arca. Porque se fecha por dentro, era capaz de Noé, tão bonzinho que era, abrir ainda a porta. Deus fechou pelo lado de fora. E aí agora ele fica e começa a chover. Chover, chover. 40 dias, 40 noites de chuvas. E até as águas baixarem. Sabe quanto tempo Noé morou dentro daquela arca? 1 ano e 10 dias. Porque o dilúvio não durou só 40 dias, durou 1 ano e 10 dias. 40 foi só de chuva. Contando desde a época que entraram, a saída da arca dá 1 ano e 10 dias. O homem andou sincronizado com o céu. Por isso, evitou que ele e a humanidade passassem por uma catástrofe. Quando nós andamos sincronizados com o céu, nós aprendemos a não andar pelo que vemos, mas andar por fé. A crermos em Deus, a crermos no sobrenatural, a crermos naquilo que Deus revela para nós. Quem anda em sincronia com o céu, ele tem um aval de Deus, ele tem uma bênção dada por Deus, chamado proteção. Chamado como? Porque o indivíduo que se precipita, anda antes do que Deus falou, Deus não tem compromisso em proteger. Mas quem anda exatamente sincronizado com o céu, Deus, ele se compromete com a sua proteção. Ele diz que pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque ele dá ordem aos seus anjos para guardar, proteger você de todo o mal. Mas isso é para qualquer um? Não, para quem está sincronizado com o céu. Não cobre nada de Deus se você não estiver sincronizado com o céu. Estou calado por quê? Vou repetir, é isso mesmo. Não cobre nada de Deus sem estar sincronizado com o céu. Não é à toa que Deus, Jesus, Ele nos ensinou, quando nós formos pedir alguma coisa ao Pai, nós temos que pedir em oração, porque na oração você se sincroniza com o céu. Sincroniza com o céu, e aí sim, você pode reivindicar tudo que está na palavra, mas em precipitação, não. E quem anda atrasado, aquém do que Deus está revelando? Deus está falando, mas o indivíduo está assim, não, depois eu vou ver o que é que Deus está dizendo. Eu estou muito ocupado agora, eu estou com meus afazeres, eu estou com meu trabalho, eu estou com um projeto magnífico, maravilhoso, depois eu vou ver o que Deus está querendo, o que é que Deus está falando, o que Deus está revelando. Quem anda atrás da revelação de Deus, ele é conduzido pela sabedoria humana. Sabedoria humana. Então tem o precipitado,
Tem o que vive na revelação e o que vive por conta própria, na sua sabedoria. Ele está na sua passagem dizendo assim: depois eu vejo o que é que o céu diz. Ele está aquém daquilo que o Senhor está falando. Muitas vezes ele está até ouvindo, mas como diz o ditado popular, está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro, não está aguardando, não está absorvendo. Por quê? Ele julga que a sua sabedoria é suficiente. Diante disso, querido, o que é que acontece com essas pessoas? Eles perdem o tempo da semeadura. Deus está mandando ele lançar semente e ele está aquém. Ele chega depois do tempo para lançar semente. Você sabe que existem espécies que têm tempo adequado para você plantar. Porque se plantar fora do tempo, o que é que acontece? Não nasce. Tem o tempo certo para fazer semeadura. Ele julga o que não entende. Quem vai na sua sabedoria humana, Deus está falando e ele, por não estar na revelação, ele não está entendendo, ele fica julgando. Foi o que fizeram com Noé. Está ficando louco. Como é que ele diz que ouviu Deus? Como é que ele diz que vai acontecer isso? Não tem como. Na sabedoria humana daquele povo que estava aquém da revelação, o que é que eles diziam? É impossível. Como é que vai cair tanta água do céu que vai inundar tudo isso aqui? Para que o indivíduo está construindo um barco? Era sabedoria humana que estava na mente daquele pessoal. Tá? Normalmente quem anda atrasado nas revelações de Deus, aquém da revelação de Deus, ele é movido não por fé. Eu falei agora que quem está sincronizado com o céu, ele vive por fé. Quem está atrasado, ele vive por incredulidade. Ele ainda diz assim: nem que Deus desça do céu e venha aqui, eu não acredito. Mas Deus já está falando com alguém, já está revelando para alguém. Mas como ele está aquém, ele não acredita. Ele acha que tudo é papo furado. Ele acha que tudo é invenção da cabeça dos outros. É fácil julgar por não entender. Ele está atrasado nos projetos de Deus na sua vida. Sempre atrasado. Deus dando oportunidade, ele atrasado. Ele está paralisado no seu entendimento, achando que está com controle de tudo. Só que ele está muito atrasado. Quando Jesus veio na terra, aconteceu isso com os religiosos dos seus dias. Jesus vem, traz uma revelação nova sobre o reino de Deus, como o reino de Deus estava sendo aplicado na terra, como o reino de Deus ia transformar, mas os religiosos que ainda estavam com a cabeça lá atrás, disseram: que isso? Que doideira é essa? Que revelação é essa? Isso é heresia, isso não existe. Vamos calar ele, vamos matar ele. Por quê? Eles viviam aquém, porque eles estavam atrasados. Eles achavam que já sabiam tanto, que eles já conheciam tanto, que eles não precisavam de uma revelação nova vinda do céu. Era assim que eles andavam. E aí, nós vamos entender o que diz o apóstolo Tiago na sua epístola sobre sabedoria. Tiago, ele vai falar para nós sobre dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria que não vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela vem quando nós estamos sincronizados com o céu. E a sabedoria que não vem do alto é quando nós estamos atrasados à revelação, achando que a gente está no controle de tudo, no domínio de tudo, já sabemos tudo. Vamos ver características dessas duas sabedorias? Tiago capítulo 3, versículos 13 a 18 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta para nós, tem alguém sábio e inteligente aqui? Ainda bem que tem 3, 4 aqui. Pastor, eu quero, então é só sincronizar hoje com o céu que você vai ser sábio e inteligente daqui, amém, querido? Facinho, já estou adiantando, dando spoiler para você. Mostre em mansidão de sabedoria mediante codigno proceder em suas obras. Se pelo contrário tende em vós coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Essa sabedoria de quem está sincronizado com o céu? Sim ou não? Não. É aquele que está atrasado à revelação de Deus, achando que sabe tudo.
É a sabedoria terrena, humana e diabólica. Continuando o texto. Porém, a sabedoria que vem lá do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Sabedoria de quem está sincronizado com o céu e quem está atrasado na sincronia com o céu. Vamos olhar cada uma dessas sabedorias com mais detalhe? Vamos começar pela boa, pela sabedoria que vem do céu, que é a qual eu adquiro quando eu estou sincronizado com o céu. Quando eu estou sincronizado com o céu, eu não vou receber só a bênção de Deus. Preste bem atenção. Quando eu estou sincronizado com o céu, a primeira coisa que Deus vai me dar não é bênção, é instrução. Porque instrução traz sabedoria. Instrução liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Antes de Deus te dar dinheiro, casa, saúde, Ele quer te dar instrução, conhecimento. Porque muitas vezes, se você receber de Deus instrução e conhecimento, você mesmo consegue casa, dinheiro e outras coisas. Então deixa para Deus o impossível, que é possível, você pede sabedoria e você faz. Amém? Então sabedoria que vem do alto. Quando o indivíduo recebe essa sabedoria que vem do alto, olha como é que ele age. Primeiro, é pura essa sabedoria. Ela não inventa nada, ela é simples. Não tem que inventar nada. Querido, o evangelho é simples, diga comigo, o evangelho é simples. O evangelho é simples, o ser humano que complica. Que põe regra que Deus não colocou, que põe doutrina que Deus não disse, inventa coisas que eu fico olhando e digo assim, meu Deus, Jesus falou isso para os religiosos que andavam na sabedoria humana. Jesus disse para eles assim, se vocês pudessem, vocês fechavam a porta do céu para ninguém entrar. Mas o evangelho é simples, andar com Jesus é simples, é só sincronizar e submeter a aprender dele, que é manso, humilde de coração e traz descanso para a alma, porque o seu jugo é suave e leve, meu irmão. Simples. Depois, a sabedoria que vem do céu, ela também é pacífica, ela não faz confusão, ela não faz guerra, ela não coloca ninguém contra ninguém. Sabedoria que vem do céu. Depois ela é indulgente. O que é ser indulgente? Está pronto para perdoar. Quem recebe sabedoria do céu, meu irmão, está pronto para perdoar. Porque o maior beneficiário do perdão não é quem recebe o perdão, é quem libera. Você, antes de perdoar, você está todo amarrado, todo acorrentado, todo escravizado. Aí vem a sabedoria do céu e diz assim, perdoe. Aí você se liberta. Mas a sabedoria humana vai dizer assim, você vai perdoar? Deixa de ser otário. A sabedoria humana fala isso. Pastor, se eu falar um palavrão aí, tu fala pior na tua casa. Aí o que é que acontece? A sabedoria humana diz que você não tem que perdoar, porque senão você vai ser o trouxa da história. A sabedoria do céu diz assim, perdoe, que você se libera para conquistar tudo que está diante de você. Você se promove quando você perdoa. Da mesma forma, a sabedoria que vem do céu, ela é tratável, ela é educada, de bom trato, tem respeito pelas pessoas. Quem recebe sabedoria do céu é educado. Ah, pastor, porque eu sou assim mesmo, não sei o que mais, o pessoal tem que me engolir. É porque não está sincronizado com o céu. Quando você não está sincronizado com o céu, não se preocupe não que aparece um grande peixe como o Jonas para engolir ele. Porque a sincronia de Deus com ele era para ele ir pregar em Nínive. Quando ele ficou além da revelação, teve que vir um peixe engolir ele. Então ninguém tem que te engolir não, meu irmão. Tem um peixe aí para te engolir. E esse peixe dos dias de hoje chama-se problema, dificuldades. Porque aí a gente amolece um pouco, né? Essa sabedoria que vem do céu também, ela é plena em misericórdia. Ela tem compaixão, ela ajuda. Ela está disponível a ajudar as pessoas, fazer o bem sem olhar quem. A sabedoria que vem do céu produz em nós bons frutos. E a Bíblia diz que os bons frutos, eles são dignos de arrependimento. Os bons frutos provocam arrependimento.
Os bons frutos demonstram que Cristo está na sua vida. Os bons frutos refletem a vida de Cristo em nós. Essa sabedoria que vem do céu também, ela nos ensina a ser imparciais. Ou seja, sermos justos. Não agir só por interesse. Não agir só por interesse. Eu vou ajudar ali o fulano porque ele pode me abençoar com tal coisa. Eu vou ajudar ali o outro para poder ele ver a minha necessidade e me ajudar. Porque quando o indivíduo tem sabedoria do alto, ele fala em secreto com Deus, ele mostra para Deus sua necessidade e Deus responde dos altos céus. Agora, quando ele não tem a sabedoria do céu, que ele usa a sabedoria humana, ele fica chorando miséria. Porque o negócio está ruim, está apertado, eu estou com 3 contas lá em casa para pagar, ninguém me ajuda. Aí ele chega na igreja, olha um irmão assim, que tem melhor condição, ele fica bem do lado e começa a orar: Senhor, usa hoje o teu servo teu, manda um anjo do céu, para pagar aquela conta de R$176,86. Aí o irmão que está na sabedoria do céu, ele está ouvindo Deus, ele nem ouve o chaveco do cara. E Deus está dizendo para ele outra coisa. Aí ele vai seguir o que Deus fez. Aí o outro vai dizer assim: povo de coração duro, não abençoa ninguém, porque no dia que eu for próspero eu ajudo. Ajuda nada, irmão, não ajuda não. Então é imparcial. E o melhor de tudo, a sabedoria que vem do céu tem pessoas sinceras, sem fingimento. É aquela pessoa que tem uma só palavra, um só comportamento. É aquele que abraça você, é seu amigo na frente e é amigo na sua ausência também. Pessoa que não é fingida. Não é aquele que olha: oi, pastor, tudo bem? Shalom. Aí o pastor passa e diz assim: está muito chato. É isso, aquilo. Chato não, comprido. Chato se fosse assim, mais socadinho. Não, eu sou comprido. Então, sem fingimento. Ontem nós estávamos na casa de uma pessoa, e é bem interessante, uma pastora que é nossa amiga, que mora numa outra cidade que nós estávamos ontem. O que nós amamos naquela irmã é o posicionamento dela. Tem dias que nós já chegamos lá e ela diz assim: queridos, vamos lá para casa, vamos tomar um café. Tá? Ontem mesmo, nós fomos para lá, ela estava atrasada, ela deixou a chave da casa conosco, disse assim: olha, pode tomar café, tudo, tá? Depois vocês me devolvem a chave lá na igreja. Mas nós já tivemos dia de chegar lá que ela dizia assim: querido, hoje eu não posso te atender, hoje eu não posso te ajudar, tá bom? Porque hoje eu estou muito, eles usam muito a expressão agarrado, né? Hoje eu estou muito agarrado, então não vou poder fazer.